Meus irmãos, paz a todos. Eu de Felipe mais uma vez aqui. Vamos trazer mais um conteúdo para este humilde canal. E eu queria trazer uma reflexão com o seguinte tema: imagem e semelhança de quem? O que a gente lê no texto bíblico, lá no livro de Gênesis, quando Deus cria o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Resumindo, para ser bem simples, o homem deveria e tem que ser parecido. A ideia de Deus no que ele disse é que o homem fosse parecido com ele. Ora, vista que Deus é espírito, então a condição de escolher, de pensar, de criar, tudo isso vem deste contexto. E nós deveríamos ser parecidos com Deus e estar buscando esta semelhança. Entendamos, irmãos, que Adão está na dispensação da inocência. E como é? É um período de tempo em que Deus vai prová-lo pela sua obediência, tendo ele uma consciência de não maldade. O homem é o vigilante de Deus no contexto que estou trazendo. Por quê? Porque ele é um homem de corpo, mas tem um espírito e faz uma conexão do céu com a terra. Entendamos que ali o homem deveria estar buscando, como Adão tinha intimidade com Deus num cenário tão puro, sem maldade, sem pecado, Adão deveria cada vez mais se parecer com Deus, sendo que semelhança não é a mesma coisa que parecer. Mas nós conhecemos a história que, infelizmente, o homem peca, entendendo que o relacionamento com Deus é feito de escolhas e o homem se influenciou, se deixou levar e caiu. Mas a visão é que o homem deveria e é imagem e semelhança de Deus. E o homem é parecido e deve buscar cada vez mais ser parecido no sentido de fazer a coisa certa com Deus. Mas nós entendemos que o homem caiu e nós conhecemos o contexto bíblico da depravação humana que foi dali para frente. A Bíblia fala neste período que Enoque andou com Deus e foi tomado para si, porque nós sabemos que Enoque estava numa condição e num contexto tão terrível. O homem foi se distanciando de Deus. O homem foi se tornando cada vez mais diferente de Deus. Suas atitudes agora não são atitudes justas, não são atitudes agradáveis, sendo que Deus ele deu um padrão para o homem e falou a Moisés: faça tudo de acordo com o que eu te mostrei. E em certo momento da Bíblia Deus fala: olha, esse é o meu padrão de vida. Vivam e vocês viverão. Vivam ele. Mas o homem foi degradando, foi caindo, foi caindo, foi caindo. E nós chegamos no momento em que Moisés sobe para o monte. E Deus vai dar a lei. E como eu já disse em outro vídeo, uma questão ética tão tremenda para o povo. E como Moisés estava demorando, o povo foi até Arão e disse: olha, Moisés está demorando muito. Faça-nos deuses para que a gente possa adorar. E lembrar que foi eles que nos tirou do Egito. Irmãos, não é faça um Deus, mas é deuses. Arão recolhe o ouro de todo mundo e faz um bezerro. Um bezerro, mas que é vários deuses. O que é isso? É simples. Eu adoro do meu jeito, outra pessoa adora de outro jeito, e assim vai. Por quê? Porque o contexto agora é que o povo queria fazer um Deus, a sua imagem e semelhança. Olha que coisa terrível, irmãos. Era um Deus que eles poderiam adorar do jeito deles. Ou seja, faça-nos deuses, é plural. Cada um adora e ia adorar do seu jeito conforme a sua consciência. Quando o padrão que Deus deu é: faça tudo do meu jeito. Se vocês fizerem, viverão. Ou seja,
façam tudo para se achegarem a perto de mim ou serem cada vez mais parecidos comigo. Mas o homem vai fazer deuses que são imagem e semelhança dele próprio. Por quê? Porque eles podem adorar sem senso de culpa, do jeito deles. E nós sabemos a história que deu, e ali um momento em que o povo de Deus está adorando bezerros segundo o seu querer. Pois bem, o tempo passa de novo, irmãos. E nós estamos vendo isso de novo. Irmãos, a condição, irmãos, eu detesto isso, irmãos, mas é humanizar Deus. Para botar Deus de acordo com o que nós vemos e entendemos. Quando Deus é soberano, irmãos. Quem é o homem que vai entender a mente de Deus, seus planos, que o profeta Isaías diz que são maiores e melhores do que os nossos? O homem deveria apenas crer em Deus e entender que ele é soberano. Mas nós não. No tempo presente, nós vamos humanizar Deus. Vamos colocar Deus à nossa imagem e semelhança. Irmãos, eu indo ao culto, eu ouvi uma coisa que eu achei. Certa pessoa disse que deveria dar muita glória na igreja para Deus operar. Aí eu fiquei olhando e falei, Deus é carente de glória a Deus? Há seres mais puros que nós que estão adorando. Você acha que Deus é carente de glória a Deus e aleluia de qualquer pessoa? Irmãos, o que Deus requer de nós é obediência, que nós obedecemos, irmãos. Tenhamos misericórdia. É nós que temos que ser iguais a Deus. Não é Deus que tem que seguir ou ser igual a nós. Aí alguém diz, mas se eu chegar atrasado no culto, eu estou roubando o tempo e Deus não está se agradando. Irmãos, condição de humanizar, irmãos. Que nem que Deus está preocupado com hora de culto, irmãos. A igreja somos nós, irmãos. Nós vamos ao templo. Nós vamos ao templo para adorar. Mas nós que somos a igreja. Jesus falou, aonde houver 2 ou 3, Jesus disse, reunidos em meu nome, ali eu estou, porque nós somos a igreja. E alguém sempre tem, né, que Deus prova para ele ver. Alguém diz que vai apresentar seu filho a Deus, mas Deus não sabe. Cadê a onisciência de Deus? Irmãos, essa condição é terrível, irmãos. Não é Deus que tem que se adaptar a nós, é nós que temos que se adaptar a Deus. É nós que temos que ser semelhante, imagem e semelhança dele a cada tempo, sempre querendo ser, desejando ser parecido com eles. Mas hoje, o que tem de gente sem temor, irmão. Gente que está matando, roubando, fazendo e está na frente da igreja como se nada tivesse acontecendo. Por quê? Irmãos, ateu, guarde isso, ateu é quem não crê, essa palavra dá a ideia de que não crê em Deus e não crê em nada. Existe o ateu que não crê em nada, e é um direito de liberdade dele, que não quer prejudicar ninguém, mas tem muitos que estão dentro da igreja, que criaram um Deus à sua imagem e semelhança, estão dentro da igreja, irmãos, confundindo. É por isso que está essa onda de escândalo tão grande. São pessoas que não têm temor, irmãos. Não tem reverência nenhuma, irmãos. Por quê? Porque já não adoram mais Deus, mas não querem sair dali. Porque hoje o contexto é complicado, é lucrativo. Mas, irmãos, fica-se um alerta a todos nós. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e até Tiago, escrevendo, ele fala sobre isso, de não ferirmos o irmão, o Tiago ou Pedro, que é a imagem e semelhança de Deus, ou seja, somos parecidos. E quando temos um encontro com Jesus, porque você quer ver um homem que vive segundo a imagem e semelhança de Deus, na íntegra foi Jesus, irmãos. E nós andando com ele, porque a palavra, ele falou que deveríamos fazer discípulos. Entenda isso. Discípulo, no hebraico, é talmidim. Talmidim não é só alguém que aprende e faz do seu jeito. Não, talmidim tem que ser alguém que é igual ao seu mestre. Olha, irmãos, que sério. Eu tenho que aprender com o meu mestre e ser igual a ele. A palavra diz que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel.
E o livro de Atos traz Gamaliel como um homem muito justo, e Paulo deveria ser igual. Aqueles que aprenderam com Jesus têm que ser iguais a Jesus. Porque Jesus é o caminho que nos vai fazer sermos cada vez mais parecidos com Deus. Então, se nós não somos iguais a Jesus, tá complicado. Somos carne. Mas temos que buscar, irmãos, sempre sermos mais próximos, verdadeiramente discípulos de Jesus, iguais a Ele. Aleluia! Paulo fala, me imitem, porque eu sou imitador de Cristo. Irmãos, Deus não é um ser humano. Deus é um ser tão grande, tão poderoso, tão inteligente. Nós não iremos compreender seus projetos, seus pensamentos, mas nós aceitamos pela fé. Mas Deus não é humano e nem vai ser humanizado. Deus não é moldado à nossa imagem e semelhança, mas nós que devemos ser próximos a Ele. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pelos irmãos que se inscreveram no canal. Deus abençoe a todos. Deixe um like para me ajudar aí. Pode botar um comentário do que você acha. Muito obrigado.